Boa noite, campeões, muito bem-vindos. Essa segunda aula vai versar sobre a oportunidade milionária que está no mercado desde 2016. É uma oportunidade que permite com que nós participemos apenas com US$ 100. E US$ 100 nos dá o potencial de ganhar milhares, se não milhões de dólares. Literalmente. Envolve grandes instituições bancárias, agências de seguro e tudo opera-se no mundo blockchain. E sem mais demoras, deixa-me partilhar a minha apresentação, que vai ser muito curta, sucinta e breve. Ok. É, prontos. Tudo é sobre ByteNex. A ByteNex é uma DeFi híbrida que usa os contratos inteligentes, usando o mundo blockchain, que envolve bancos, agências de seguros, a própria ByteNex e nós como participantes. E a nossa participação só requer, portanto, o processamento do contrato, que custa US$ 100. Só para vos dar um histórico dessa indústria que os ilustres hoje vão dar a conhecer, ou nós vamos vos dar a conhecer, depois de fazermos a nossa própria investigação e verificamos que isto enquadra-se dentro dos parâmetros de busca de oportunidade versus mitigação de riscos. A indústria blockchain, que é liderada pelo Bitcoin, e nós somos pagos, seremos pagos a partir de hoje por Bitcoin, não por dólar, mas por Bitcoin, que é a maior moeda do mundo, sob o ponto de vista do seu valor intrínseco, ou seja, do seu valor cambial. Aos dias de hoje, esta indústria da blockchain já construiu, dados de 2025, são dados de 2025, já constituiu 1.700, ou seja, 172 mil milionários. 172 mil milionários. Pode ser o próximo milionário. Já construiu, já produziu 320 multimilionários e já construiu 28 bilionários dentro da indústria blockchain. A oportunidade que vamos vos falar hoje já pagou desde 2019 a 2025, portanto, mais de 500 bilhões de dólares pagos aos membros. Eu estou nesta oportunidade desde 2025, com alguns campeões da nossa comunidade, e eu pessoalmente já participei em reuniões internacionais a partir dos Estados Unidos, da Índia, da África do Sul, de outros mercados, e a testemunhar pessoas que tinham uma vida humilde como a nossa, como a minha pessoalmente, e hoje já têm uma vida milionária. E aqui em Moçambique temos pessoas que estão praticamente nas vésperas, as pessoas que nós conhecemos, nas vésperas dessa realidade. Algumas pessoas dizem que, olha, eu já não quero, já sonho em viver em outros países ou, ou trocar de mercados de residência por aí fora. Ok, vamos então, antes de avançarmos neste modelo de negócio, dar um disclaimer, um aviso legal. Meus caros, eu vos apresento esta oportunidade porque eu pessoalmente fiz a minha investigação, analisei a seriedade da coisa, vi que é real, mas vocês também são chamados a fazer vossa própria investigação, due diligência, e ver até que ponto esta apresentação que vou vos oferecer se enquadra nos vossos padrões de gestão de oportunidade versus riscos. Portanto, e todos nós somos adultos e temos que chamar a responsabilidade a essa realidade. Tendo dito isto, vou fazer a apresentação baseada em dois pontos-chave. Vou-vos mostrar que esta oportunidade é grandiosa. Nos oferece o privilégio de juntarmos-nos aos outros multimilionários que já estão no mercado, estão a receber dinheiro todos os dias a partir de uma participação de US$ 100 mínimo por cada contrato. Ou seja, US$ 100 fixos por cada contrato escolhido. A pessoa pode ter 2, 4, 5, 10 contratos, vai até 80 contratos. Mas o máximo, perdão, que pode, o mínimo, ou o máximo de cada contrato são US$ 100. Portanto, no segundo ponto, vou vos mostrar por que isto é real. Que não é fantasia, não é algo do outro mundo, é mesmo real, que está no mercado há 11 anos a pagar lucros a todos os seus integrantes. Como é que isto funciona?
Ok, ByteNext é um ecossistema que reúne quatro pilares de participantes: os bancos internacionais, ok? Olha, por falar em banco, vocês sabem muito bem que nós, ao colocarmos nosso dinheiro no banco, nosso dinheiro é colocado a produzir lucros para os donos dos bancos e nós não ganhamos absolutamente nada. Esses são bancos que usam o modelo eh, do smart contract envolvendo agência seguradora, insurance, ou seja, agência de seguro, que assegura que se acontecer alguma coisa dentro deste valor que o banco comparticipa conosco, a agência seguradora assume toda a responsabilidade. E, portanto, o outro player somos nós, os participantes, e, portanto, assinamos um contrato de participação que custa apenas US$ 100. Como é que o último participante, portanto, é a ByteNext, que oferece um ecossistema único que, ao longo dos 11 anos, funciona sem interrupção a pagar milhões, se não milhares de dólares para os seus integrantes. Então, consiste em contratos inteligentes e um protocolo, portanto, bem desenhado, assegurado, licenciado, verificado, não é, dentro da blockchain, usando um mecanismo de anonimato. E ao dia de hoje, já conta com mais de 800 mil participantes. 800 mil participantes, nós não conhecíamos essa oportunidade, mas já está no mercado há 11 anos. Por quê? Porque usa o modelo de anonimato. Lá para frente, vou vos explicar por que usa o modelo de anonimato e não é coisa pública. Quando vos explicar, vão perceber que realmente faz sentido. Eu falei aqui do smart contract, staking. O que é isso? Como é que nós ganhamos dinheiro? Nós ganhamos dinheiro através de staking, envolvendo, neste caso, tudo, uma tecnologia criptográfica chamada contratos inteligentes, ok? Usando o modelo de staking. O staking eh, é um mecanismo de poupança ou de investimento que permite com que um certo valor fica conservado, congelado no ecossistema dentro da vigência do prazo. E durante esse prazo vai produzir lucros diariamente e esses lucros são acumulados e com juro composto produzem lucros acima dos lucros, acima dos lucros. Quando fim do contrato, as partes integrantes do mesmo contrato, portanto, ganham a sua comparticipação, mas tudo distribuído automaticamente pelo contrato inteligente ou pelo smart contract. Não há, portanto, decisões humanas, subjetivas e também enganosas. Tudo através dos contratos inteligentes. É essa a razão pela qual está aos 11 anos a funcionar de uma forma ininterrupta. Ok? E, e como é que isto funciona? É como alguém que coloca um seu fundo, não é, no banco ao longo de certo prazo. Quanto mais longo for o prazo, maior são os lucros. Ok? Vamos então ver os parceiros que participam neste modelo de negócio há mais de 10 anos. Temos a ByteNext, que oferece, neste caso, a oportunidade de nós como participantes, participemos apenas com o e-mail e a password. Tudo que nós precisamos é o e-mail, password portanto, um valor de US$ 100 para comprar a nossa participação dentro deste contrato. E, portanto, podemos decidir deste processo. Se queremos participar dentro de um período, de um contrato de 2 anos, 3 anos, 5 anos ou 7 anos. E cada um pode, não é, investir ou participar em diferentes períodos aqui explícitos, comprando no máximo 80 contratos. Portanto, 80 contratos ia lhe gastar por aí US$ 8.000. 80 contratos, ok? Que pode colocar em vários períodos de tempo, sendo o período mais curto quanto 2 anos. Vamos apontar as questões para colocá-las no fim, porque são temas novos, é um tema novo, provavelmente haja aqui necessidade de esclarecermos no fim. Vamos esclarecer. Ok, já explicamos a parte nossa, que somos participantes, ok? O que a nós nos cabe?
Vamos explicar o banco. O banco oferece um empréstimo bancário a cada contrato que nós assinamos com a nossa participação de US$ 100. Esta oferta, este empréstimo, tem vigência de 2, 3, 5, 7 anos. Portanto, no grupo dos 2 a 3 anos, o banco nos oferece a cada contrato que nós assinamos $30.000, US$ 240. Portanto, $30.240. E que podemos decidir investir num contrato de 2 anos ou num contrato de 3 anos. Portanto, os nossos $100 só são usados para assinarmos o contrato, não para que produza o dinheiro. Não. O que produz dinheiro é o empréstimo que o banco nos dá. Mas este empréstimo nós não podemos tirar. Fica assegurado com a ByteNext, ok? Através dos contratos inteligentes. Fica trancado. Dentro deste período trancado, produz lucros diariamente. O outro valor que podemos assegurar é num contrato de 5 a 7 anos. Ou seja, sim, 5 a 7 anos, que podemos ter um empréstimo de 42 ou $43.200. $43.200. E, portanto, são dois valores que o banco nos dá: 30.240 e $43.200. Escolhemos se queremos de 2 a 3 anos ou de 5 a 7 anos. E depois, o que é que o banco recebe dentro deste período? Primeiro, o banco recebe uma garantia da agência de seguros, que diz que durante este período de vigência de contrato que este usuário assinou, se alguma coisa acontecer com dinheiro, nós, a agência de seguro, nos responsabilizamos. Então, mensalmente, ou, portanto, anualmente, o banco vai receber os lucros devidos sem nenhum risco. Lembra que a agência de viagem, ou seja, de seguro, já se responsabilizou com os riscos, então vai receber os lucros anuais. Mas temos já a seguradora. A seguradora é a parte que dá o sucesso de respaldo para o banco dar os bilhões de dólares que dá empréstimo e a seguradora dizer que, olha, se acontecer alguma coisa com estes valores, nós nos responsabilizamos. Então, o que é que a seguradora recebe? Recebe, portanto, mensalmente, em cada contrato, mensalmente, um lucro de $210 a $300, dependendo do contrato. Então, eles vão ficando em lucro mensalmente até o fim do contrato. Ok? Portanto, com esses ganhos, todos os riscos associados ao banco são eliminados. No fim do contrato, o banco recupera o seu capital e recebe a sua compensação em forma de lucros, e a agência aseguradora também fica com os seus lucros. E quanto é que nós recebemos, portanto, com este financiamento? O ecossistema vai produzindo lucros que variam de 1% a 3% diariamente. 1 a 3% diariamente. Portanto, em vários mecanismos de investimento que eles fazem de staking, ok? De staking, mineração, por aí fora. Ok? Depois do fim do contrato, portanto, o contrato, lembra que tudo envolve as decisões humanas? O contrato paga primeiro. A primeira entidade que recebe o valor no fim do contrato é o banco. O banco recebe os seus interesses e depois, a seguir, paga-se a agência asseguradora. São os lucros, participação nos lucros e o capital do banco. O que resta, uma parte fica com o ByteNext, uma parte fica conosco. Vamos aos números então. Eu assegurei um contrato de 2 anos. Quanto é que eu recebo no fim do contrato? Comprei no contrato de 2 anos, que está aqui 24 meses, participo com $100, no fim dos 2 anos recebo $22.000. Isso mesmo que ouviram. Entramos com $100 de participação e no fim dos 2 anos recebo $22.000. Ok. O campeão João, o campeão Marcos, campeão Queen, compra um, um DeFi Hybrid portanto, de uma oferta única de 15 contratos. Nesta oferta única de 15 contratos, nós podemos comprá-la, esta oferta única de 15 contratos, não com $1.500, porque seria 15 vezes $100, não com $1.500, mas com $1.000. Então, com esta oferta única de $1.000,
nós asseguramos 15 contratos, mas com duração de 24 meses. E esses 15 contratos vão nos dar 330 mil dólares. Porque são 15 contratos que vão nos pagar, portanto, ao longo desses 22, ou seja, de 24 meses. Este é um pacote completo de 15 contratos que custa 1.000 dólares. Tudo de 24 horas, de 24 meses. No primeiro é 100 dólares, mas que é apenas um contrato único que assinamos de 24 meses. Vamos ver na prática, vamos fazer um investimento na prática para os campeões verem. E então, temos também um contrato de 36 meses, que também custa 100 dólares, e no fim de 36 meses vai receber, neste caso, 35 mil dólares. São 36 meses, a dividir por 12, são 3 anos. 3 anos. E no fim de 3 anos recebemos 35 mil dólares. E depois, temos um pacote também de 15 contratos, que pagamos também 1.000 dólares, não 1.500 dólares. Ah, e, portanto, nos dá, durante este período de 3 anos, nos dá 525 mil dólares. 525 mil dólares. Eh, e, portanto, desculpa, campeões, não posso ler o chat agora, porque estou na reunião, mas no fim vamos, portanto, responder todo, todos, todas as questões. Não se preocupem. Presta atenção à apresentação. No fim da apresentação, vamos responder a cada uma das questões, ok? Então, e depois temos contrato de 60 meses, que são 5 anos, ok? Então, só pagamos 100 dólares, pagamos 100 dólares, o banco nos empresta, o valor que nos empresta de 43 mil dólares, e no fim do contrato nós recebemos 471 mil dólares. Nós só passamos com 100 dólares. E depois o último contrato, os contratos de 5 anos, 7 anos, não tem pacotes de 15 contratos. Só tem pacote de 100 dólares, 100 dólares, um contrato cada, ok? Então, no contrato de 7 anos, que são 84 meses, nós recebemos no fim do contrato 1.500.000 dólares. Temos um indiano que antes de ontem recebeu 2 milhões e qualquer coisa de dólares. Os africanos também já estão a receber. Só que um dado muito importante, não são todas as pessoas que declaram os seus ganhos. Mesmo aqui em Moçambique, existem pessoas que estão a ganhar seguramente, mas nunca há de ver alguém publicar aí, eu ganhei 2 milhões de dólares. Mesmo eu, no dia que eu vou ganhar, se calhar eu posso publicar só para um grupo fechado e sem gravação. Porque nós sabemos o que é que isso resulta depois. Hum? Sabemos o que é que isso resulta, sob o ponto de vista de segurança da família, segurança do indivíduo, por aí fora. Então, são valores altos que as pessoas estão a receber, mas que nem todos declaram. Ok. Resumindo, o pacote de 100 dólares paga 22 mil dólares em 24 meses. Claro, todos os contatos, os contatos custam 100 dólares, como já expliquei. Só que o indivíduo escolhe se quer investir em 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos. Ok? Não vou demorar muito aqui porque já expliquei. Aqui pode fazer screenshot para ver os ganhos por cada contrato, sem contar com os múltiplos contratos. Ok. Agora está aqui a prova de um processamento feito. Também vos mostrar também numa demonstração dentro da conta. Este indivíduo, por exemplo, ativou um contrato de 24 meses, um contrato de 24 meses, e, portanto, logo durante um período de 24 a 48 horas, o empréstimo chega à conta. Este é um empréstimo de 30 mil dólares, 300 e tal. Ok? E todos os dias está a produzir lucros. Este é o que nós recebemos quando ativamos o contrato. Agora, o grande problema, ou o grande desafios, ou o grande elefante na sala é a questão seguinte. Será que isto é verdade? Como é que, portanto, se isso fosse verdade, todo mundo ia pagar 100 dólares para ficar milionário? Esta pergunta que eu também me coloquei quando me apresentaram. Eu fui apresentado. Aliás, o maior arrependimento que eu tenho neste negócio de criptomoedas é que eu fui apresentado esta oportunidade de campeões, eh, não sei se por um sul-africano, em 2023. Acredita, 2023. Eu disse, não é possível com 100 dólares alguém tornar-se um multimilionário. Não é possível, é uma burla.
Mas como a ignorância não nos leva a investigar, pelo menos a questionar como é que isto funciona, como é que isto se paga, eu fiquei na minha ignorância, mas isto não é possível. É uma Buda, faz parte daquelas coisas. Entretanto, 2023 passou, 2024 passou. 2025, um campeão meu também me fala dessa oportunidade. Olha, fui convidado na África do Sul para uma oportunidade que ganha $100. Ela entra com $100, mas ganha 100 milhões. Ele disse, não é possível, campeão. Ele entra, esse meu campeão, que chamo do meu padrinho, ele entra, ele investe o que investiu. Só que eu comecei a ficar curioso. Que, na verdade, só em 2025, lá para o final, é quando alguém obriga-me. Sabe o que é obrigação? Obrigar a oferecer um contrato. Mas, Miguel, nós viemos junto de muito longe. Está aqui $100, entra nisto. Depois, amanhã, vai me agradecer. E depois eu comecei também a meter o meu dinheiro. Mas se esse senhor, esse meu irmão, me oferece $100, e ele diz que é algo real. Deixa-me participar nas reuniões. Comecei a participar nas reuniões quase uma semana inteira. Dos Estados Unidos, da Índia, da África do Sul. Eu vi que realmente isto faz sentido. Não são os $100 que eu coloco que produzem lucros, mas sim os empréstimos dos bancos. Os meus $100 só são usados para processamento do contrato. Eu, quando comecei a investir também, coloquei alguns contratos que a minha possibilidade em 2025. E pronto, continuava a investigar, só que em 2026, este ano, eu disse, olha, isto pode ser um grande pecado para mim, já partilhei muita coisa com meus concidadãos, meus irmãos, mas tenho isto aqui que realmente está funcionando, está a pagar milionários à volta do mundo. Se eu fico com isto, eu amanhã ser multimilionário, os meus não ficarem, então eu vou pagar com isto. Então estou a abrir a minha boca hoje, portanto, porque eu não quero ficar com essa responsabilidade. Na verdade, este contrato já pagou bilhões de dólares. A boa coisa da blockchain é que todas as transações são imutáveis, são inalteráveis, são públicas, são rastreáveis. E estes senhores oferecem também a possibilidade de nós rastrearmos os pagamentos que eles fazem. Este é um screenshot de um campeão americano. Infelizmente, quando eu peguei os screenshots, a nitidez já não é a mesma. Mas em 2025, em maio, eh, este contrato, este senhor investiu, estava a receber os seus pagamentos dos últimos 3 anos. Portanto, recebeu 6 pagamentos, que no seu todo, de 6 contratos neste caso, que no seu todos totalizaram $398 mil em 2025. Ele entrou em 2023, era 2 anos. E, na verdade, um outro dado de alguém que ofereceu as suas informações de uma forma livre e espontânea para o seu downline, que depois começou a dar apresentações na África do Sul, apenas aqui ocultou os dados da sua referência, do seu nome por aí fora, ou do seu e-mail por aí fora, porque isto não vem nenhum nome, vem assim o e-mail, os dados da pessoa, do e-mail por aí fora. Ele ocultou essas informações. Mas aqui, quando ele investiu, ele tinha um bônus muito maior. Naquela altura, em 2023, se o indivíduo investisse $100, a pessoa era dado um contato mais um de bola, de Barcela. Então, este senhor recebeu 2 contatos que investiu, que deixou produzir em 3 anos, e, portanto, no fim dos 3 anos, só para resumir a nossa apresentação, estava a receber aqui, portanto, depois de tirar todos os custos associados com os bancos, por aí fora, estava a receber 200 e tal, ou 300 e tal mil dólares. Tudo isso é comprovável na blockchain, é rastreável, todo aquele que consegue trabalhar com blockchain pode investigar pessoalmente, verificar. Este campeão, também da rede dos sul-africanos, recebeu o seu pagamento, fim do seu contrato, isto foi, portanto, em maio de 2025, recebeu no total $403 mil, mas não em dólares, em Bitcoin. Ele clicou no botão de retirada, como é óbvio, todos nós íamos clicar no botão de retirada. Quem não faria? Quem não tem sonho de ver os seus sonhos realizados?
Então, este senhor clicou no botão de retirada, o seu valor chegou na sua conta em Bitcoin. Lembra que isto tudo é pago em Bitcoin? E, na verdade, este é o melhor modelo de acumulação de Bitcoin que eu já vi na minha vida. Salvo aquela pessoa que comprou Bitcoin em 2008, quando o Bitcoin estava a cêntimos de dólar. Este senhor estava a receber na sua conta 10 Bitcoins. Na altura correspondia a 300 e tal mil dólares. Aos dias de hoje, ou, quando o Bitcoin estava a, portanto, a 120 mil dólares, este senhor estava a sentar acima dos 1.200.000 dólares, não é? Tendo investido uma coisa insignificante. Portanto, a beleza da blockchain é que tudo é transparente, é seguro e é público, não é? Blockchain, como vão perceber nas nossas aulas, é um livro-razão, portanto, que tem multiplicações das suas transações em forma de blocos e colocado em múltiplas blockchains à volta do mundo. Um histórico daquilo que estes senhores pagaram nos últimos anos. Esta carteira constitui, portanto, os seus storage. Storage é como se fosse carteira-mãe dos pagamentos da Bitnex. Então, esta carteira tinha recebido 52 bilhões de dólares. Está aqui embaixo, 52 bilhões de dólares. Esse dinheiro foi depois distribuído por pagamentos aos membros ao longo dos anos seguintes. Aqui, depois de entrar este valor, temos aqui as transações, onde vem em vermelho, são retiradas dentro da blockchain para pagar aos membros. Em verde, são depósitos dentro do smart contract para pagar os membros. Tudo isso comprovável, verificável, também tem um screenshot. Depois vou passar o endereço da Bitnex para cada um de nós verificar. Uma das carteiras também que, portanto, tinha feito transações, aqui conta com 52 bilhões de dólares de depósito e depois pagos em transações. E, portanto, alguém pode dizer que um outro elefante que podemos encontrar na sala é a seguinte questão. Isto só pode ser uma Ponzi scheme, uma burla, uma pirâmide onde recolhe os 100 dólares das pessoas e usa os mesmos 100 dólares para pagar as pessoas. Já vimos isto em outras plataformas que nem chegam a durar 6 meses nem um ano. Como é que nós podemos resolver essa questão? Bom, podia até ser. Vamos lá ver um cálculo, não é real, para vermos até que ponto esta é uma Ponzi scheme, é uma pirâmide que funciona com base naqueles 100 dólares que as pessoas pagam. Bom, nós dissemos que a comunidade conta com cerca de 800 membros, 800 mil membros. Se multiplicássemos 100 dólares, cada membro compra por cada contrato, vezes, vamos lá, 900 mil membros, teríamos 90 milhões de dólares. É muito dinheiro, de facto, 90 milhões de dólares. Até podíamos ir mais. Se levássemos 90 milhões de dólares e projetarmos cada contratante, cada participante comprou não um contrato, mas 8 contratos. Então seria 90 milhões vezes 80 contratos. Ou seja, cada pessoa. Lembra que nós dissemos que o máximo dos contratos que cada pessoa pode comprar são quantos? São 80. Então, se nós levássemos 90 milhões de dólares vezes 80 contratos, teríamos 7,2 bilhões de dólares. É muito dinheiro, de facto. Este seria o único dinheiro que a Binance teria recolhido dos membros, ou 7 bilhões de dólares. Mas eu já acabei de vos partilhar aqui que a carteira menor deles, a mais pequena, já havia pago 52 bilhões de dólares. A questão que se coloca é: onde é que os outros 45 bilhões de dólares viriam? Se eles só recolheram 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Claramente, este dinheiro de 40 e tal bilhões, 50 bilhões, vem de lucros de negócios que eles fazem. Mas não só isso. Eu vos mostrei um screenshot de uma transação que eles receberam 516 bilhões de dólares que foram usados para pagamento dos contratantes, dos membros participantes. Onde é que iriam surgir os 500 bilhões de dólares se apenas receberam dos membros 7 bilhões de dólares? Numa hipótese mais hipotética, mais absurda possível, porque sabemos que não são uma das pessoas que compram 80 contratos
mesmo 20 contratos, mesmo 50 contratos. As pessoas compram 5 contratos, sim senhora, 2 contratos, sim senhora, um contrato. Então, realmente, de uma forma inequívoca e indiscutível, estes senhores estão a produzir dinheiro em investimentos de Bitcoin, em investimento em staking, em investimento em vários negócios criptos por aí. Ok. A questão que se coloca agora é, mas então, por que que nós não nunca soubemos dessa oportunidade? Por que que tudo é tudo na blockchain? Não é hash? O hash é o código que oferece as transações. Para onde é que foi o dinheiro por aí? Por que que tudo é hash, hash? Não saber que o João é que ganhou 5 milhões, 200 mil, 22 mil dólares. Por que que tudo é escondido? É a lógica da blockchain, campeões. A blockchain e o Bitcoin como tal só ganhou o sucesso que ganhou até hoje porque é anonimato. Vou vos contar um bocado a história da Bitcoin. Bitcoin é uma moeda, não é que o seu surgimento era para ser uma moeda de povo. Surge para responder um desafio do mercado surgido em 2008. Todos nós que acompanhamos a macroeconomia, em 2008 surgiu uma grande crise imobiliária nos Estados Unidos, onde o banco Lehman Brothers foi à falência, prejudicando milhões de famílias, falência de grandes empresas. Portanto, até algumas pessoas perderam vida por causa do estresse financeiro. Então, um grupo de cientistas, programadores de criptográfico, ficaram enfurecidos com essa situação, porque descobriram que, na verdade, os bancos já tinham previsão de que isso ia acontecer. Assim como hoje, alguns bancos nossos, fora do país, sabem que se avizinha uma crise financeira, mas não dizem aos seus clientes. Não dizem aos seus clientes. Ficam com essa informação escondida. Então, Satoshi Nakamoto, que pode ser um indivíduo ou, na verdade, um grupo de indivíduos, produz um white paper lançando uma moeda chamada Bitcoin. Quando se lança a moeda, o preço inicial, essa moeda era para ser servido para os interesses do povo, para mandar passear os bancos que só pensam nos seus interesses pessoais. Então, esta moeda ela é lançada em 2009 ao preço de 0,003 cêntimos de dólares. Com 100 dólares comprava milhares e milhares de moedas. E em 2011, aliás, em 2009, muita gente ria-se desta moeda. Disse que isto não é nada, nunca irá para longe, porque é uma moeda anônima, que tem dono. Mas em 2011, esta moeda atingiu uma paridade de 1 para dólar. E em 2025, já tinha superado os 100 mil dólares por cada moeda. A questão que se coloca, que eu quero que nós reflitamos aqui é a seguinte: vocês já acham mesmo que se esta moeda fosse pública, ou seja, os desenvolvedores desta moeda fossem públicos, fossem conhecidos, acham que os bancos iam aceitar que esta moeda vincasse? Nem tão pouco. Porque eles foram assistindo. Hoje, a indústria blockchain conta com uma avalanche de uma economia global. Cerca de 4 trilhões de dólares estão na blockchain. Cerca de 2 trilhões apenas com Bitcoin. E os bancos foram assistindo milhares de dólares saindo dos bancos, do seu controle. Porque a riqueza dos bancos está nas mãos do nosso dinheiro que nós delegamos aos bancos para gerirem. Acham que mesmo eles iam ficar sossegados sem eliminar esses indivíduos, os Satoshi Nakamoto, ao verem, portanto, os seus milhões de dólares a saírem do seu controle nos bancos, milhões de dólares, bilhões de dólares, a entrar no mundo cripto que não tem controle, eles não têm como controlar, acham que isso ia ficar de ânimo leve, nem tão pouco. Eles iam aniquilar, iam destruir a moeda, iam destruir esses indivíduos. Na verdade, existiu uma tentativa de destruir a Bitcoin, a difamação, a calúnia, por aí fora. Mas como é uma moeda cujos donos ou cujos desenvolvedores não se conhecem, ela vincou e vinca até hoje. É uma das maiores reservas de valores do mercado, que as pessoas colocam lá o seu valor. Esta moeda
A blockchain em si construiu cerca de 172 mil milionários. 320, mais 320 multimilionários, mais de 28 bilionários. Portanto, isto é que faz com que a ByteDance, que é a nossa oportunidade, seja anônima, reúne bancos, asseguradoras, bancos que estão nos off-chain, ou seja, offshores, que estando nas ilhas fiscais, ou mesmo nos países europeus ou ocidentais, colocam seu dinheiro a produzir lucros usando a blockchain. Os bancos inteligentes não usam o mercado tradicional para produzir lucros, usam a blockchain. Portanto, as agências, as asseguradoras, as insurance companies, os bancos, a ByteDance, nós, é eis a razão pela qual, portanto, escolhemos um mecanismo de anonimato, tanto para a nossa segurança, para amanhã, quando amanhã ficarmos multimilionários, não sermos perseguidos. Tanto os bancos e as seguradoras também não serão perseguidos pelas entidades fiscais ou por outras entidades à volta do mundo. É mesmo para o sucesso do negócio. É isto que fez da ByteDance, não é, sobreviver 11 anos cheios, sem nenhuma interrupção, mas a criar multimilionários todos os dias. Portanto, se gostou desta apresentação e considera que é uma oportunidade que se enquadra nos seus mecanismos de produção de riqueza versus gestão de risco, analisa com quantos contratos quer começar. Quer começar com um contrato de 24 meses, que vai lhe dar US$ 22 mil, e quer começar com uma combinação de vários contratos que vão até 80 contratos, comprando para comprar contratos de US$ 1.000 que lhe dão 15 contratos de uma forma promocional que está acontecendo agora, que não é, essa promoção não é nova. Quando a ByteDance comprou, elas começou, US$ 100 lhe dava dois contratos. Só que agora eles reduziram para uma oferta única de US$ 1.000 que lhe dá 15 contratos, que no período de 24 meses vai lhe dar 330 mil dólares. Ok? Pensa o que os 330 mil dólares em 24 meses vão lhe dar, vão proporcionar para a sua família, para os seus membros da família por aí fora. E também pode ver se quer apostar num contrato único de US$ 100 para 3 anos que vai lhe dar 35 mil dólares. Ou quer apostar num contrato de 15 contratos pagando US$ 1.000, portanto que vai lhe dar no fim dos 3 anos 535 mil dólares. Ou quer participar num contrato de US$ 100 que durante 5 anos vai lhe dar 471 mil dólares. Ou num único US$ 100 que participando num contrato de 7 anos vai lhe dar 1.500.000 dólares. A decisão é sua. Veja o que se enquadra para as aspirações da sua família, dos seus filhos, dos sonhos que quer ver materializado para as famílias e para a sociedade em que está inserido. Eu e os campeões, nós vos damos boas-vindas para esta comunidade ByteDance. Nós fazemos lançamento hoje e se estiver preparado, bem-vindo ao Clube dos Futuros Milionários na Blockchain. Essa é a nossa vez de vingarmos-nos na blockchain. Estamos a nos vingar, preparando a nossa reforma no mundo tradicional fiduciário com Solar Group, ok? Que é o mercado tradicional de ações, mas também estamos a diversificar dentro da mesma projeção de médio a longo prazo, para criarmos a riqueza. Estamos à busca da possibilidade de quebrarmos a corrente de pobreza nas nossas famílias. Eu, pessoalmente, estou à busca de quebrar a corrente da pobreza e iniciar uma nova corrente na família, onde podemos dizer que na família existem milionários. E a ByteDance e a Solar Group nos dá essa perspectiva a médio e longo prazo. Se gostou desta oportunidade, bem-vindo. Estaremos juntos para navegarmos juntos e espero, dentro de 2 anos, dependendo do contrato que cada um de nós escolher, se quiser escolher, celebramos juntos o seu sucesso aqui na ByteDance. Muito bem-vindo. Portanto, é o fim da nossa apresentação. Volto à sala para perguntas e respostas. Deixa-me ver se alguém tem perguntas. Agora é o momento oportuno. Deixa-me ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, ok. Onde vai direcionar hoje? Ok. Essas questões é quando estávamos já.
Luís, peço o link, me ajuda a fazer a confirmação do meu número de telefone. Ok, sobre o Sala Grupo, por favor, vamos confirmar sim o seu número de telefone. Amanhã pode me contactar para fazermos essa verificação. Agradecer aqui partilhar o seu nome do aplicativo. O nome está público aqui, ByteNext. É ByteNext, campeão. Boa noite. O início teria dito que não há uma decisão humana. A minha dúvida é, se algo der errado, onde se faz a reclamação, existe alguma evidência documental sobre o contato? Bom, toda a evidência documental campeã é na blockchain. Vou providenciar lá no grupo o smart contract para fazer o rastreio, ver, portanto, as transações, as licenças de blockchain da Certic, por aí, a entidade que regula esta indústria, a entidade mais renomada é a Certic, portanto, com mais de 150 bilhões de dólares em capitalização. Ah, a gravação vai ser publicada, sim, senhora. De onde é que provém o lucro? Já explicamos. Ok. Tendo em conta aquilo que já explicamos, temos algumas dúvidas, campeões, tanto para a compra dos criptoativos para investirmos na Sula Group, assim como quem tiver dúvida sobre isto, esta oportunidade, este momento. Obrigado. Levanta a mão se alguém tiver lá dúvida, porque parece que as questões no chat foram apresentadas antes de terminarmos a apresentação. Campeão Feliciano como aquela. Muito boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Uhum. Obrigado pelas apresentações. É um prazer, Augusto. Uhum. Ok. Eu não percebi, não sei se temos um tutorial, Uhum. como abrir a conta no Binance. Eu fui seguindo e tentei fazer aqui, Uhum. quando estava a falar, eu tentei criar, mas não está-me a aparecer aquela interface que esteve a fazer quando estava a fazer Uhum. aquela troca. Uhum. Sim, me sai um pouco, pronto, sai-me parte perfil, e nome, e-mail, essas coisas todas, mas não está a sair naquele formato que eu vi lá. É Ah, só isso sim, por é enquanto. preciso. Sim, É um dado que eu não sim, mencionei, desde já, perdão. É sim. preciso colocar o perfil da Binance em Binance Pro, profissional, não Binance Lite. Então, neste momento, a conta do campeão está no Binance Lite. Ok, deixa-me partilhar a tela para mostrar. Mas para este vídeo, para não ficar longo, deixa-me interromper. Voltamos às questões. Vamos partilhar depois.